Pessoal, vídeo de número 12, concurso Detran, Estado de São Paulo. Nós estamos falando dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. E nesse vídeo nós falaremos das polícias militares do Distrito Federal. Eu gostaria de pedir desculpa, pessoal, porque eu tenho feito muitos slides de madrugada para poder gravar durante o dia, em momentos que não haja tanto barulho e em momentos que eu não esteja trabalhando também. Uma coisa que eu gostaria de deixar é que muitas vezes ao digitar eu deixo as questões, uma palavra fica faltando, então as pessoas enviam recursos e eu agradeço por isso, né? Só que eu peço paciência, porque muitas vezes uma questão correta se torna errada porque eu digitei uma letra errada. Então, às vezes eu estou fazendo de madrugada e o cansaço faz com que algo fique maculado. Então eu peço você paciência e agradeço a todos pela compreensão. Então vamos para o próximo slide. Nós estamos falando das polícias militares dos estados e do Distrito Federal como órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. O artigo 23, inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro diz que cabe a elas, executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado, como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados. Policiais militares e do Distrito Federal podem então fazer essa função de fiscalizar o trânsito? Pode, já fiz até uma questão sobre isso anteriormente, quando houver convênio firmado. E vai ser junto com os outros órgãos executivos rodoviários, seja no Estado, seja no Distrito Federal, seja na União, e também com os demais agentes credenciados, seja agente do Demutran e etc. Polícia Militar Rodoviária, elas patrulham as rodovias estaduais. Aqui em Minas nós temos a Polícia Militar Rodoviária, no estado de São Paulo também. Lá são mais de 4.000 policiais, entre homens e mulheres, que exercem suas atividades através das radiopatrulhas, das bases operacionais fixas e móveis e do tático ostensivo rodoviário, o TOR, uma força tática treinada e equipada para intervenções especiais. Esse item aqui, pessoal, eu retirei do site da Polícia Rodoviária Militar de São Paulo. Então vamos lá, continuando. Órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios. Muito cuidado, o Código de Trânsito Brasileiro, pessoal, ele diz o seguinte: a estrutura, então, dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios basicamente são as seguintes. Existe a autoridade municipal de trânsito, que será nomeada pelo prefeito. Haverá ainda as polícias militares fiscalizando o trânsito dentro do município quando houver convênio, e os agentes municipais de trânsito onde houver. Então, os agentes municipais de trânsito. Pode ainda haver, pessoal, muitas vezes a guarda municipal também exerce a função de fiscalizadora de trânsito e outros agentes credenciados no município. Compete o quê? O que compete a esses órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios? Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Onde são essas atribuições? Quais são essas atribuições? Nós veremos estacionamento, estacionar local proibido e entre outros, observar o cinto de segurança, fazer cumprir a legislação sempre no âmbito das suas atribuições, sem nunca extrapolar. Conforme o porte do município, poderá ser reestruturada uma secretaria já existente, criando uma divisão, uma coordenação de trânsito, um departamento, uma autarquia, de acordo com as necessidades e interesses do prefeito. Portanto, esse órgão ou entidade executiva de trânsito pode ser uma secretaria, pode ser uma divisão, uma repartição, uma coordenação, pode ser uma autarquia municipal, de acordo com a necessidade e interesse do prefeito, de acordo com o tamanho da cidade, de acordo com o tamanho do município. Em São Paulo existe a Secretaria Municipal de Transportes, e nessa Secretaria Municipal de Transporte há várias
sub-repartições, várias repartições. Existe o Departamento de Transporte Público, responsável pela gestão e regulamentação, as JARES, existe a São Paulo Transporte, SP-Trans, pelo transporte público, né, que hoje mesmo assisti uma reportagem dizendo que não funciona em São Paulo. Departamento de Operação do Sistema Viário, que é o DSV, o Departamento de Operação, é o órgão que regulamenta a legislação que rege o trânsito na capital paulista. O Departamento de Transporte Internos, o DTI, é responsável pelo gerenciamento da frota de veículos automotores dos órgãos da administração direta da Prefeitura Municipal de São Paulo, somente a direta, e a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, que foi criada em 76 e transformou-se em modelo de administração de trânsito. Como já é comum nos noticiários, transporte público de São Paulo, transporte em geral de São Paulo, é precário, é complicado. Aqui nós temos a imagem do inferno, ou melhor, da Estação Sé, sexta-feira à tarde, linha vermelha. Então, a gente que não é daí, a gente sente até calafrio quando vê uma imagem dessa, e agradece por morar no interior. Mas continuando o nosso estudo, ainda falando sobre os órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, uma pergunta: os municípios estão obrigados a criar, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, órgãos executivos de trânsito? Pense um pouco. Os municípios são obrigados a criar? Você já leu o Código de Trânsito Brasileiro? O que você acha? A resposta é não. Preste atenção. Não seria em princípio facultativo, ou seja, a princípio seria obrigatório segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Por quê? Olha o artigo 8º do CTB, ele diz que determina que os municípios organizarão, ou seja, organizarão seus órgãos municipais. Ponto. Agora, caso o município não veja condições de exercer essa atividade, poderá, nos termos do artigo 25 do Código de Trânsito Brasileiro, delegar essa competência ao órgão estadual de trânsito, DETRAN. É o que acontece na maioria, e bota a maioria nisso, quase absoluta, dos municípios brasileiros. Eles não têm condições de criar, não têm recursos e nem têm tamanho. Para vocês terem uma ideia, na região onde eu moro, existe dois municípios grandes não, um pouco maiores. O resto são todos com 10, 12, 13, 15 mil habitantes, e esses municípios não têm condição de criar órgãos municipais de trânsito. Continuando, cuidado. CIRETRAN, você já deve ter ouvido essa expressão. CIRETRAN não é órgão executivo municipal de trânsito. Cuidado. CIRETRAN não é órgão executivo municipal de trânsito, e sim uma representação do DETRAN no município, como se fosse uma filial. CIRETRAN não é o órgão municipal. Uma outra questão ainda. Existe hierarquia entre os órgãos executivos de trânsito do Estado e dos municípios? Existe, será, hierarquia entre o DETRAN e um DEMUTRAN, por exemplo? Existe essa hierarquia? A resposta é não. Há sim diferentes competências. Enquanto o órgão municipal tem competência para registrar, licenciar veículos de propulsão humana e tração animal, o estadual tem a competência para licenciar veículos automotores. Seria o mesmo que dizer que a hierarquia entre presidente e governadores. Há diferentes âmbitos de competência e de poder, e não há hierarquia. Ainda, a autoridade municipal cabem as infrações de estacionamento, parada e circulação. A autoridade estadual, as demais, quando o trânsito não for rodoviário. Se for rodoviário, não compete ao DETRAN, não compete ao órgão executivo do Estado. Mas, se não for rodoviário, sim a ele, enquanto os municípios, infrações de estacionamento, parada e circulação. Assim, um agente municipal pode fazer autuações tanto de competência estadual quanto municipal,
E um agente estadual, um policial militar, por exemplo, pode atuar tanto em infrações de competência municipal quanto estadual. A diferença está na encaminhada desse auto de infração para a autoridade competente aplicar a penalidade correspondente à infração, nos termos da Portaria 5907 do DENATRAN, que foi aquela que disciplinou a divisão de tais competências. Então, uma informação importante aqui: um guarda municipal ou um agente municipal de trânsito pode fazer autuações para o DETRAN, e assim o policial militar também pode fazer uma autuação para o DEMUTRAN, autuar tanto nas infrações de competência municipal como estadual e vice-versa. A diferença estará para onde que vai esse auto. Qual foi o tipo de infração? Foi de parada? Foi uma infração gravíssima no acidente de trânsito? Então observe que essas competências serão reguladas pela Portaria 5907 do DENATRAN. Eu gostaria, pessoal, de voltar lá quando eu disse as competências do CONTRAN e do DENATRAN, do CONTRAN e do CETRAN. Uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: o CONTRAN ele tem sede no Distrito Federal e é dirigido pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Essa parte aqui não nos interessa agora. Então, questão de prova: quem preside o CONTRAN? Quem preside o CONTRAN é o dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, é correto dizer que o presidente do DENATRAN preside o CONTRAN? Corretíssimo. Então, guarde essa informação para a sua prova também. Pessoal, aqui nós encerramos esse vídeo sobre esses órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, e no próximo vídeo nós continuaremos nos nossos exercícios sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Agradeço a todos pelas críticas, pelos elogios, pelas pessoas que curtiram o vídeo. E eu gostaria de dizer que hoje já é dia 17 de setembro. Estamos chegando no dia da prova. Eu vou fazer vídeo ainda até mais ou menos o dia 25 sobre o Código de Trânsito Brasileiro. No dia 25 ou 26 eu vou fazer um vídeo de 2 minutos com um recado final. Gostaria que todos vocês que estão inscritos no canal e vão fazer o curso de DETRAN assistisse esse vídeo de 2 a 3 minutos. Um recado final para todos vocês, um recado para uma recomendação para o dia da prova. Muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo. Valeu!